pelo falar em línguas estranhas. Está em Lucas capítulo 24, versículo 49. E em Atos capítulo 1, do versículo 5 a 8. 5.3. A escola da experiência. Quer ser um bom ministro? Então, se disponibilize a aprender. E a gente aprende como? Vivendo experiências no cotidiano, na obra de Deus. Conforme você vai fazendo a obra de Deus, você vai adquirindo experiências. Experiências no dia a dia. Experiências quando você evangeliza, quando você profetiza, quando você prega, ou experiências do gênero. A escola da experiência. Não devemos pensar que o batismo no Espírito Santo seja um sinal de perfeição espiritual. Quem é batizado com o Espírito Santo precisa entender que ele não é um crente perfeito porque é batizado. Que ele não é um crente 100% santo. Não, nada disso. O batismo é apenas um dispositivo disponibilizado por Deus para facilitar a gente pregar com mais ousadia. Mas isso não me torna mais santo do que o irmão. Isso não me torna mais crente que o cicrano ou beltrano. Essa experiência que eu vivi, ela não pode me colocar acima dos outros. É um dispositivo como qualquer crente pode obter, basta buscar. Então, nunca seja uma pessoa vangloriosa, soberba, egoísta, que acha que é melhor do que os outros porque é batizado ou porque fala em línguas estranhas. Jamais pense isso. Essa escola da experiência nos ajuda a sermos humildes e a vivermos na dependência do Espírito Santo. Aí nós temos o 5.4, consagração. Outro requisito para ser um bom ministro, consagração. Essas experiências pessoais que devem envolver a vida do futuro pastor também inclui consagração que atinge a própria alma. Sem uma consagração total, ninguém está apto a servir a Deus eficazmente. Quer ser um bom ministro? Se consagre. A consagração é o ato de se separar, é o ato de estar disponível 100% para Deus. Consagração fala de particularidades com Ele. Você tem tempo para Ele, você busca Ele, você conversa com Ele, se consagra, jejua para Ele. Isso é importante. Todo bom ministro tem que ter a sua consagração. Então atente muito bem para isso. Ó. Essas experiências pessoais que devem envolver a vida do futuro pastor também inclui consagração que atinge a própria alma. Sem uma consagração total, ninguém está apto a servir a Deus eficazmente. Isso pode cair na prova. Preste atenção. 5.6. A preparação intelectual. O bom ministro ele tem que ter uma preparação intelectual. O apóstolo Paulo, ele destacou isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 ao 16. Ele fala sobre essa questão de que ele não confiava na sabedoria humana, mas ele procurava buscar, ele lia, estudava muito a palavra de Deus a fim de ter uma sabedoria intelectual. Para quê? Para responder às dúvidas que surgissem na igreja que ele fundou, para tirar dúvida de pessoas que estavam com dúvidas e precisavam sanar essas dúvidas. Então ele precisava de inteligência, e a inteligência se adquire como? Estudando, buscando conhecimento. Paulo possuía um bom preparo intelectual. Ele possuía, por quê? Porque ele buscava conhecimento, ele estudava, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, como está em Atos capítulo 22, versículo 3, o professor dele, o mestre da época, Gamaliel, e ele aprendeu aos pés dele, e ele adquiriu o conhecimento intelectual que Gamaliel possuía. Como? Se esforçando, estudando. Então se esforce, estude, busque o conhecimento através da palavra, livros teológicos, ok? E você vai conquistar o conhecimento necessário. Ele ensinou o seu filho Timóteo, seu filho na fé, a buscar esse conhecimento. Então Timóteo, ele se preparou intelectualmente porque Paulo instruiu para isso. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, como está na sua apostila, e em 1 Timóteo 4:13. E isso vai cair na prova. Então, Paulo, ele instruiu acerca de buscar o preparo intelectual e aconselhou Timóteo a se preparar intelectualmente. Aí nós temos o 6º tópico, o 7º, o 8º, que nós não vamos abordar aqui, mas nós vamos entrar no 9º tópico. O caráter do ministro.
o ministro ele precisa ter caráter. Boa reputação é o que o povo espera de nós. Caráter é o que verdadeiramente devemos ter. Estevão era um homem de bom caráter, cheio do Espírito Santo, de graça, de poder, de sabedoria e de coragem. Então, boa reputação, o povo está esperando isso de nós. A boa reputação é o bom nome. As pessoas olham para você e dizem, opa, esse tem um bom nome, esse tem uma boa reputação, esse aí compra e paga, é um bom líder, é um bom vizinho, é uma boa vizinha, e assim por diante. Então, caráter é o que verdadeiramente devemos ter. Esse caráter é adquirido como? É adquirido com exemplo, através do exemplo dos pais, do exemplo de pessoas que você admira. Você conquista esse caráter e o caráter lhe denuncia como uma pessoa abençoada por Deus. Porque quem tem caráter é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que todo mundo quer por perto, é uma pessoa direita, é uma pessoa responsável, é uma pessoa inteligentíssima, porque tem um caráter, ou seja, porque é uma pessoa direita. Então é isso que nós devemos ter. Quantos ministros aí que não são ministros de excelência porque não tem bom nome, e se não tem bom nome não tem caráter. Tem dom, tem talento, mas não tem caráter. É uma pessoa que comete toda sorte de pecados e as pessoas olham e dizem, esse camarada só está escandalizando a obra, esse camarada não tem caráter. E lembre-se que nós não seremos arrebatados no arrebatamento da igreja pelos talentos que nós temos, mas pelo caráter. Então o caráter fala mais alto do que os talentos. Grave bem isso. E Estevão era um homem que exemplificava isso que eu estou falando para você que está me ouvindo. Estevão era um homem que tinha um bom caráter, cheio do Espírito Santo, ele tinha graça, ele tinha poder, sabedoria, tinha coragem, era um homem extraordinário, com qualidades maravilhosas. 9.1, nós temos qualidades naturais, que o ministro deve ter, tem que ser sincero, tem que ser corajoso, diligente, prudência, mas eu quero destacar a cortesia, porque é o que vai cair na prova. Cortesia, o que é a cortesia? Cortesia é o toque gentil e o sorriso, bem como o refinado culto de um cavalheiro cristão, que deve sempre caracterizar o homem de Deus. Quer ser um ministro de excelência? Então tenha cortesia, tenha um toque gentil, sempre esteja sorridente, ok? Trate bem as pessoas que estiverem à sua volta, cumprimente as pessoas, nunca olhe com um olhar torto, com um olhar de raivoso, de iracundo ou de uma pessoa que tem ira, mas cumprimente essa pessoa, pergunte para ela como foi o dia dela, dê um bom dia, dê uma paz do Senhor, dê um sorriso para ela. Você precisa ser alguém que tenha cortesia. Isso vai cair na prova. 9.2. Qualidades espirituais. Eu destaquei as qualidades naturais, agora as espirituais. Quais são as qualidades espirituais? Isso vai cair na prova. Quais são elas? Amor, fé, santidade, humildade, mansidão, paciência e contentamento. Então, quais são as qualidades espirituais de um bom ministro? Amor, tem que amar, se preocupar com o próximo, cuidar do próximo. Tem que ter fé e não pode ser incrédulo. Ele tem que ter fé. Fé de que Deus vai agir, fé de que Deus vai fazer, crer que Deus vai operar. Tem que ter santidade, tem que ser alguém separado, santo, não pode ser alguém amiguinho do mundo ou do pecado, tem que ser alguém que combata o pecado, combata o erro. Humildade, não pode ser alguém soberbo, tem que ser uma pessoa humilde, simples, ok? Tem que ser manso, não pode ser briguento, não pode ser contendeiro, não pode gostar de difusão na igreja, ok? De facções na igreja. Tem que ser alguém manso, paciente, tem que ser paciente, não pode ser alguém que vive apressado, que faz as coisas por cima da pausada, não. Seja paciente. E tem que ter contentamento, ou seja, tem que estar sempre alegre e satisfeito com aquilo que Deus lhe proporciona ou lhe dá. E eu vou entrar no 10º tópico e eu vou encerrar aqui a primeira parte desse vídeo de teologia pastoral, e daqui a pouco a gente fala sobre do tópico 11º até o 20º. A gente fecha com uma segunda parte do vídeo. O comportamento do ministro. O ministro ele tem que ter comportamento, ele tem que saber se portar. E o comportamento do ministro está relacionado à sua casa. 10.1, em casa. O comportamento dele depende muito também da questão da esposa.
Ter uma esposa dedicada é de grande proveito. Temos necessidade de orientação divina na escolha da companheira para toda a vida. John Wesley foi um exemplo notório dos obstáculos que um homem terá que enfrentar se cometer o erro na escolha da esposa. Então, Provérbios 18, 22, eu vou ler até esse texto para você ver. Provérbios capítulo 18, versículo 22. O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse texto aqui nos mostra que quem acha uma mulher acha uma coisa boa. É como uma joia. E ele alcançou a benevolência do Senhor, ou seja, ele alcançou a bênção do Senhor. Deus o abençoou com uma mulher que é como uma joia. Então, o que a gente aprende aí? Que quem tem uma esposa tem uma coisa boa, tem a bênção de Deus na sua casa. Então, essa esposa, ela conhece o ministro, ela convive com o ministro. E o ministério do ministro depende da sua esposa. A esposa pode levantar o ministério do ministro ainda mais ou pode derrubar de uma vez. Então, a esposa, ela contribui muito nessa questão. O sucesso do marido obreiro depende em grande parte do bom comportamento da sua esposa. Como é a sua esposa? Como é a sua mulher? Como você tem tratado ela? Como ela tem tratado você? Como é o convívio de vocês na sua casa? Quando o ministro governa bem a família, ele tem um sucesso pastoral. Sua obra pastoral será fenomenal. Então, o que você deve fazer dentro da sua casa para lhe destacar como ministro? Em primeiro lugar, você tem que governar bem a sua casa. Aquele que governa bem a sua casa está preparado para governar bem a igreja, o povo de Deus. Aí existem outras coisas que podem contribuir, como cultos domésticos. Faça cultos domésticos, seja pontual no seu horário, tenha pontualidade para dormir, para acordar, para trabalhar, para lazer, para estudo. Tudo isso faz a diferença na sua casa. Tem a higiene também contribui muito, a higiene no lar, a higiene pessoal. Ok? Tudo isso contribui muito para a questão do sucesso do ministro. E aí nós temos o comportamento dele entre o povo, como ele tem que fazer, no púlpito, que é o 10.3, e assim por diante. Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque não são assuntos que vai cair no teste. Mas leia na sua casa a apostila e aprenda mais. E qualquer dúvida que você tiver, você pode nos contactar através do nosso telefone, do nosso WhatsApp. A gente pode esclarecer algumas dúvidas a mais acerca de teologia pastoral. Aqui encerra a primeira parte do vídeo. Daqui a pouco a gente retorna em nome de Jesus. Fique aí ligado.